Antes, vamos contar aqui uma declaração do Zico, maior ídolo do Flamengo, falando sobre Léo Ortiz, rapaz, encheu a bola do Léo Ortiz. Ele disse: o Flamengo hoje tem um plantel muito bom, um jogador de hoje que me encanta muito e que eu conhecia pouco é o Léo Ortiz. Esse cara realmente é outro nível, afirmou o maior ídolo da história rubro-negra em vídeo registrado por Marcelo Dunlop. Rapaz, Léo Ortiz tá com moral, hein? Olha o Zico, rapaz. Um jogador que hoje me encanta muito e que eu conheci há pouco é o Léo Ortiz. Esse cara realmente é outro nível. Parabéns ao Léo Ortiz receber esse elogio, esse tipo de elogio do Zico. Não é para qualquer um, não. Vamos agora para a atualização médica do Flamengo, um boletim médico, inclusive como isso facilita a vida da imprensa. E na boa, vou ser bem sincero, isso é o básico, só que antes eu estava acostumado com um trabalho tão ruim, mas tão ruim, que até o básico a gente já fica, ó, meu Deus, que maravilha. Mas é isso, o básico muito bem feito está sendo feito por essa nova gestão no quesito comunicação com a imprensa. E o boletim médico é o seguinte: Alexandro realizou trabalho de fisioterapia no CT Jorge Elal, conforme planejamento de tratamento estabelecido pelo departamento médico. De Arrascaeta e Nico de la Cruz treinaram no campo nessa terça-feira, ou seja, devem voltar para o jogo dessa quarta contra o Botafogo. E aí vem o provável desfalque nesse jogo contra o Botafogo nessa quarta. Ayrton Lucas se queixou de dores após sofrer um trauma no joelho esquerdo durante o clássico contra o Fluminense. Fez trabalho de fisioterapia nessa terça-feira, não treinou com o grupo. Então a tendência é que não seja relacionado, né? Tendência, não vamos cravar aqui, até porque enquanto a gente está gravando aqui, eles estão treinando, porque eu treino na parte da tarde. Pedro está no 5º mês de recuperação após cirurgia para reconstrução ligamentar no joelho. Segue o planejamento estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo, que está em contato direto com o cirurgião que o operou. Vinha está no 6º mês de recuperação após realização de cirurgia para reconstrução multiligamentar e correção de uma fratura. Segue o planejamento estabelecido pelo Departamento Médico. Obviamente, desses aí, quem mais vai demorar é o Vinha. Pedro, como eu trouxe no último vídeo, tem sim chance de voltar ali na reta final de março, na segunda quinzena de março e no comecinho de abril. Ele está indo muito bem nessa recuperação. Ayrton Lucas, por conta dessas dores no joelho, provavelmente fora do jogo contra o Botafogo, e aí deve ficar à disposição para o jogo contra o Vasco no sábado. E de Arrascaeta, Nico de la Cruz, os reforços caseiros do Flamengo para esse jogo contra o Botafogo. Dando continuidade ao nosso vídeo aqui, galera, Lohan, fim da novela, contextualizando, tá? A gente já vem noticiando aí que o acordo já estava feito, que eles estavam vendo a forma de pagamento de maneira literal de como seria de um banco para outro aqui, questão de tributos, enfim. Então, os departamentos jurídicos estavam quebrando a cabeça para chegar a um caminho mais fácil para todo mundo. E eles chegaram na manhã dessa terça-feira, após uma reunião, inclusive lá no CT Ninho do Urubu. Esses representantes do CSK vieram ao Brasil contratar o Alejandro, lá em São Paulo, finalizaram a contratação do Alejandro lá em São Paulo, depois vieram ao Rio de Janeiro para finalizar a compra de Lohan. Ou seja, vieram contratar 2 jovens jogadores. O Alejandro tem 24 anos, se destacou na temporada passada com a camisa do Vitória, sendo inclusive um dos artilheiros. Eles pagaram a multa rescisória junto ao Red Bull Bragantino de 5 milhões de euros, mas com tributo, imposto, vai bater quase 8 milhões de euros, pelo que me relataram. E o Lohan, eles vão pagar 8 milhões de euros, tá? Por 80%. Eles vão pagar em 2 parcelas, uma de 4 milhões de euros e a outra, obviamente, de 4 milhões de euros, as 2 parcelas na temporada 2025. O Flamengo era dono de 70% de Lohan, Madureira dono de 30%. Como é que funciona? Entrei em contato com o Madureira para saber como é que seria essa divisão, se o Flamengo chegou a um acordo. Ele falou: olha, o Flamengo não me ligou, nós somos donos de 30% do atleta, ou seja, 30% do valor da venda tem que ir para o Madureira. Como é que fica os outros 20%? Futuramente, o Flamengo vendendo esses 20%, o Madureira tem direito a 30% desses 20%. Deu para entender? É assim que funciona direitos econômicos de divisão. Eu acho que o Flamengo vai sentar com o Madureira. Isso é achismo, não é informação, ninguém me falou isso no Flamengo. Que o Flamengo vai sentar com o Madureira e vai renegociar esse pagamento aí desses 30%.
porque, querendo ou não, é uma grana. Então ficou dessa maneira, essa venda aí, lembrando que Lohan ele não foi convencido, nem obrigado, pelo contrário, ele queria ir para a Rússia, contrato de 5 anos, o Flamengo entendeu que foi um bom valor, até porque foi o único valor oferecido até o momento, porque é um jogador que não será utilizado e o valor dele de mercado ia cada vez cair mais na visão da diretoria. Eu quero saber a visão de vocês. Acha que foi um bom negócio para o Flamengo ou não? O Flamengo poderia segurar, jogador atuando no sub-20, poderia resgatar a confiança? Quero a opinião de vocês. Mudando de assunto, galera, hoje bombou aí nas redes sociais a possibilidade de Casemiro vir para o Flamengo. Pipocou isso, não sei de onde começou, o meu papel é apurar. Tal como pipocou a possível proposta do Zenit ao Gerson, sendo que nunca chegou essa proposta ao Flamengo, e eu falei isso para vocês, eu fui apurar também a situação do Casemiro. Pelo que me relataram no Flamengo, Casemiro não foi procurado de forma alguma, nesse momento não tem negociação, não tem proposta do Flamengo, pelo contrário, até porque o Flamengo está muito próximo de assinar o pré-contrato com o Jorginho, questão de tempo, aquela burocracia, vem documento para lá, vai documento para lá, departamentos jurídicos conversando. Então o Flamengo não pretende fazer investimento nesses dois atletas, Casemiro e Jorginho. No caso do Jorginho, já tem um acordo, 3 anos de contrato, repito, pré-contrato muito próximo de ser assinado. Eu, particularmente, acho o Casemiro um baita jogador. Mas, gente, quando eu li, eu estranhei, vou ser bem sincero, tá? Porque eu pensei comigo, caramba, o Flamengo vai contratar Jorginho e Casemiro ao mesmo tempo. Assim, realmente não fazia muito sentido, mas o meu papel é apurar. E o meu papel também é apurar sobre Thiago Maia, porque o Flamengo está de forma indireta de olho nessa situação. A imprensa gaúcha voltou a noticiar que o Internacional pode vender o Thiago Maia ao Santos, voltando essa história. Pelo que eu apurei no Internacional, e eu vou ler exatamente o que o dirigente do Inter me disse, inclusive perguntei do Vitão, vou falar para vocês também, vamos lá. Perguntei, opa, boa tarde, procede isso do Thiago Maia? A pessoa respondeu, depende do que você está falando. Eu falei, indo para o Santos mesmo. Aí ele, a princípio não, voltou o interesse, mas não voltaram os números. Beleza. E aí eu fui e perguntei, o Fla ainda tenta o Vitão? Aí essa pessoa respondeu, não tenta, o empresário já nos comunicou que o Flamengo desistiu. Então, fica aí, eu nem tinha botado isso no roteiro, mas fica aí a informação para vocês ficarem cientes que o Flamengo até o momento não voltou a negociar a contratação de Vitão, zagueiro do Internacional. Como a gente havia dito para vocês, tá? Se o Flamengo não conseguisse a contratação do Vitão, eles não iam tentar um outro jogador, ou era Vitão ou não era, porque eles entendem que o João Vitor pode fazer esse papel aí, tá bom? Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, continuem acompanhando o canal Vini Casagrande. Um abraço, tamo junto, fui!